hoje eu resolvi trazer uma nova reflexão pra gente, ao invés do estudo desse livro, a gente continua ele amanhã. Vamos ver se a gente termina ele esse ano ainda, né? Quero terminar ele com vocês ainda esse ano, tá bom? Para ano que vem a gente começar um outro estudo. Mas esse final de semana teve treinamento e foi todos os treinamentos, cada treinamento que eu faço eu falo que foi incrível, que foi uma turma diferente. Eu acho que todas as turmas são diferentes, né? E a entrega foi incrível e as fichas que esses pais tiveram caindo ali durante o treinamento foi extraordinário, foi impactante, foi profundo. E teve uma mãe do treinamento que caiu uma ficha para ela e que eu achei incrível, porque normalmente demora para cair essa ficha, né? Normalmente a gente começa a ter uma percepção, uma ideia disso dentro do treinamento, só que a ficha ela vai cair ali ao longo da semana, ao passar dos dias, né? Conforme a gente vai aí administrando, absorvendo, digerindo as informações dos exercícios propostos ali dentro do treinamento. Mas para ela caiu ali durante o exercício, eu achei isso incrível. E eu resolvi trazer para vocês essa reflexão, porque é válida, né? A gente estava fazendo um exercício e essa mãe se emocionou muito, chorou muito, porque ela percebeu que enquanto ela estava cuidando do filho dela, na verdade ela estava cuidando dela mesma. Vou explicar melhor. Cuidando do filho, ela estava tentando protegê-lo de dores que eram dela. Ela estava tentando protegê-lo de possíveis traumas que ela tem hoje, certo? Que foram ali originadas na infância dela. E a gente faz muito isso. A gente educa muito os nossos filhos e a gente não tem a consciência disso. Mas a gente educa muito os nossos filhos para suprir as nossas necessidades como criança. Por exemplo, mães que têm um apego muito grande, né? Mães que não conseguem deixar o filho sozinho, que não deixam o filho crescer, que super protegem demais, né? Mães que querem os filhos totalmente ali embaixo da asa delas. Estou falando de mãe, mas isso também serve para pais, tá? Mas pais e mães que querem o filho sempre por perto, não conseguem desapegar da criança, né? E quando tentam isso, sofrem demais e aí essa criança fica totalmente dependente desse pai e dessa mãe. Essa criança tem dificuldade em crescer, em se desenvolver, em criar autocontrole, autonomia, resiliência, uma série de habilidades. E essa mãe não entende, ela acredita muito que ela tá ali cuidando mesmo, dando tudo aquilo que a criança precisa. E ela tá. Só que ela tá dando tudo aquilo que a criança interior dela precisa. Que ela gostaria de ter recebido na infância. Que ela precisava ter recebido na infância e algumas vezes não recebeu. Isso fez falta, certo? Só que a gente cresce, né? A gente aprende a sobreviver pela falta daquilo que a gente queria ter tido e não teve. A gente enfrenta as dores e as feridas de um jeito diferente. A gente lida isso de um jeito diferente. Só que quando a gente se torna mãe, isso vem à tona, né? Essas dores internas, essas feridas internas, elas vêm à tona. Só que ela vem sem consciência, ela só vem com sentimento. E aí aquele sentimento de superproteção, aquele sentimento de cuidado excessivo, no exemplo que eu estou dando aqui, aquele sentimento de meu filho é meu, eu não posso deixar ele ir, eu tenho que ficar em cima dele. Aquilo vem de um jeito assim, né, monstruoso dentro de mim. E eu não tenho a consciência de onde ele veio, por que eu sou assim. E eu começo a reproduzir e dar em excesso para o meu filho aquilo que faltou na minha infância. Entendem? Existe isso, existe a parte da repetição de padrão, onde eu acabo fazendo igualzinho os meus pais fizeram, mas existe também esse lado, onde eu acabo, né, dando para o meu filho aquilo que eu gostaria de ter recebido. E eu não tenho a consciência, mas daí eu sufoco essa criança. Eu sufoco o meu filho, eu não deixo ele crescer, ele se desenvolver, ele evoluir.
E ele fica dependente de mim a vida inteira. E eu sei que alguma coisa tá errada. E eu sei que não é assim que tem que ser feito. E eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tô percebendo que o meu filho não tá se desenvolvendo saudável emocionalmente. Eu vejo que ele não tem atitude, eu vejo que ele é inseguro, eu vejo que ele é mimado, eu vejo que ele precisa de mim pra tudo. Eu sei que isso não é bom, mas eu não consigo mudar. E por quê, gente? Porque eu não parei para pensar do porquê que eu sou assim. Enquanto eu não identificar o que é que tá me ferindo, eu vou ficar sangrando em cima de pessoas que não me cortou, né? Pessoas que não me cortaram. Certo? E por que isso? A falta de consciência. A falta de consciência. Então essa mãe teve esse insight ali. E aí eu fui perguntando pra ela, e aí? Ela falou, é isso. Eu falei, é isso, e tá tudo bem. E agora o que você vai fazer com isso dentro do exercício? E a gente foi se encorajando, e ela respirou fundo e ela tomou decisões, né? E a gente precisa tomar as decisões pra gente romper esse ciclo. Claro, nessa live aqui, vocês não vão aprofundar exercício, vocês não vão viver a experiência, mas é importante trazer a consciência para depois começar a buscar uma transformação, né? Dentro da minha história, eu também acabei fazendo isso quando o meu primeiro filho nasceu, mas eu fiz em relação ao pai. Como o meu pai abandonou a minha mãe muito cedo, né? Eu tinha 2 meses de vida, nem lembro do meu pai. Eu conheci o meu pai, eu já tinha 15 anos de idade quando eu conheci. Eu vi meu pai 2 vezes na minha vida inteira, eu tenho 33 anos. E só que eu não tinha consciência da dor emocional que isso tinha me causado, né? Porque, querendo ou não, sempre fui criada perto do meu avô fez o papel de pai, né? Minha mãe casou, eu tinha 6 anos, então o meu padrasto é uma pessoa incrível, que eu considero meu pai também, mas existe a ferida, porque eu sabia que o meu pai biológico tinha fugido, né? Tinha saído, tinha me abandonado a minha mãe. Existia essa ferida, mas eu não tinha consciência dela. E aí eu achava que estava tudo bem. Só que quando eu me tornei mãe, eu cobrava demais, excessivamente, a atenção do meu marido em relação ao meu filho, né? O meu primeiro, Pedro. Eu cobrava demais, eu queria que ele estivesse muito, muito perto. E quando ele não estava perto, eu cobrava demais. Eu era chata, né? E por quê? Porque eu não queria que o meu filho sofresse aquilo que eu sofri, mas eu estava cuidando de mim, cuidando dele. Eu estava cuidando de uma necessidade minha, para proteger ele. Só que o pai do meu filho já era presente. Ele não abandonou, ele estava aqui. Ele cuidava do jeito dele. Entende? Então eu exigia demais para suprir uma necessidade que o meu filho não pedia, que o meu filho não estava gritando que precisava. Em nenhum momento ele demonstrou que sentia essa ausência de pai, seja com desafio de comportamento, seja perguntando, porque nunca teve uma ausência, né? A não ser às vezes que ele viajava muito, mas sempre estava presente, queria saber, ligava, falava por telefone, mas eu estava cuidando da minha criança interior quando eu estava cuidando do meu filho. E isso, depois de muito estudo, depois de estudo sobre inteligência emocional, estudo sobre a minha biografia, né? Estudo sobre a minha criança interior, é que eu descobri. E aí eu consegui deixar o pai ser pai naturalmente, né? Sem precisar ficar cobrando que ele desse aquilo que eu achava que era importante dar, porque na verdade era o que eu gostaria de ter recebido. Então, gente, a gente tem que parar para analisar um pouquinho, tá? Existe a repetição de padrão, existe a gente fazer aquilo, eu faço isso porque meus pais faziam isso comigo, é a forma como eu aprendi, é o que eu sei fazer hoje, existe isso. Mas também existe aquela parte em que a gente faz para os nossos filhos aquilo que a gente não recebeu, porque a gente está cuidando ali de quem, na verdade? De nós mesmos, atendendo às nossas necessidades não atendidas na infância, só que hoje a gente está atendendo nos nossos filhos. E qual é o problema disso tudo? Os nossos filhos não são a gente, eles são eles, certo? Eles têm identidade própria, eles têm necessidades próprias.
atender as necessidades nossas neles, é não permitir também que eles cresçam e se desenvolvam. Conflitar relacionamentos, certo? Exigindo do pai do meu filho um amor que eu achava que precisava dar mais e não precisava, era talvez, se eu não tivesse percebido isso logo, era talvez causar uma relação conflituosa entre os dois. Porque o meu filho poderia ver o pai de um jeito errado, porque eu estaria sempre cobrando. E ele já teria um pai ótimo, né? Extraordinário, mas eu estaria prejudicando essa visão dele em relação ao pai. Tá fazendo sentido? Estão conseguindo entender? Então a gente precisa entender um pouquinho da nossa criança interior, a gente precisa reconhecer as nossas dores, a gente precisa reconhecer as nossas necessidades, a gente tem que olhar para dentro para a gente conseguir ter uma maternidade leve, livre, liberdade emocional, materna e paterna, tá? Isso vai fazer os nossos filhos crescerem saudáveis emocionalmente, isso vai fazer a gente conseguir educar com mais respeito, isso vai fazer a gente conseguir ensinar habilidades de vida para essa criança, autocontrole, confiança, autonomia, resiliência, atitude, determinação, compaixão, cooperação, colaboração, tudo que a gente quer que eles aprendam. E às vezes a gente não sabe como ensinar, mas o processo vem de dentro para fora. Trabalhando na gente, a gente consegue colocar isso nos nossos filhos, ensinar isso para os nossos filhos, tá certo? Era essa a reflexão que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que seja válida para a maternidade e para a paternidade de vocês. E a gente se vê amanhã, novamente aqui, 7h30 da manhã. Amanhã eu vou trazer estudos do livro para a gente continuar estudando, tá certo? E aprendendo e evoluindo, porque não é sobre perfeição, é sobre evolução. Um beijo, fiquem com Deus, ótima semana.